Olá a todos e todas. A gente começa hoje mais um capítulo de Fundamentos de Mecânica, que é o capítulo 4 do livro do Alaor, sobre vetores. Então, deixa eu projetar aqui. Bom, qual que é a ideia de estudar vetores? A gente vai ver que na física tem muita grandeza que é vetorial, então a gente tem que saber lidar com essas grandezas da maneira correta. Em cinemática em particular, e em dinâmica também, a gente vai ver que tem posição é vetor, velocidade é vetor, aceleração é vetor, depois força, um monte de coisa vai ser vetor, torque. Então a gente tem que saber como manipular essas grandezas. Por isso a gente vai fazer uma pequena revisão, que é uma revisão geral assim, sobre o capítulo de vetores, sobre vetores, que vocês viram em geometria analítica, mas assim, só para a gente recordar soma e subtração do método, com o método geométrico e o método analítico, produto escalar e produto vetorial. Então, a gente começa com soma e subtração. Bom, tem grandezas que são escalares, né? Como massa, volume, temperatura, entre várias outras, e que são expressas por um número, um valor e uma unidade. Mas tem grandeza que é vetorial, deslocamento, força, aceleração, velocidade. E essas grandezas, elas não são definidas só com módulo, elas precisam de módulo, direção, sentido, além da unidade. Então, a gente já deu esse exemplo antes, mas vou falar de novo. Se você sai de casa de moto, anda 10 quilômetros e quebra, se você ligar para o seu amigo e falar assim, olha, vem me resgatar aqui, estou a 10 quilômetros de casa, ele não te acha. Você tem que falar assim, olha, eu saí de casa, peguei a rodovia Norte-Sul, no sentido norte, andei 10 quilômetros e quebrei. Aí ele te acha. Porque você deu toda essa informação. Você deu o módulo, a direção, o sentido e a unidade, né, do seu deslocamento. Aí a pessoa te acha. Então, deslocamento é inerentemente um vetor. Você não é definido só pelo módulo e pela unidade. E aí a gente vai ver como manipular essas grandezas vetoriais. Bom, o vetor de deslocamento é um bom exemplo de vetor para poder trabalhar o conceito de soma e subtração. Então, vamos supor que você sai de um ponto P e vai até um ponto Q, ok? E aí você saiu de P, foi até o ponto Q, e você representa esse seu deslocamento por um vetor A. E a gente escreve esse vetor A como uma letra, né, a letra A, com uma setinha por cima, para mostrar que é uma grandeza vetorial. Muitas vezes, porque é muito chato ficar fazendo setinha por cima, a gente representa pela letra A em negrito, que é equivalente à letra A com a setinha por cima. Okay? Tem lugar que está com a setinha, tem lugar que está em negrito, representando que é um vetor, que essa grandeza é um vetor. Bom, desse vetor você pode definir o módulo. O módulo de A é representado entre essas duas barrinhas, ou então simplesmente a letra A em itálico, né? Então, é um módulo do deslocamento. Por exemplo, 10 quilômetros, é o módulo do seu vetor. Uma coisa importante para saber de vetor é que o vetor, você pode pegar o mesmo vetor e deslocar ele assim, sem mudar nem o módulo, nem a direção, nem o sentido, e ele continua sendo o mesmo vetor. Então, esses 4 vetores representam o mesmo vetor, porque eles têm o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Bom, às vezes é difícil desenhar quando tem um vetor saindo ou entrando na tela, né? Então, a gente usa uns símbolos, né? Os vetores saindo na tela, esse símbolo é uma bolinha com uma bolinha no centro, como se você estivesse vendo a pontinha só do vetor. E o vetor entrando na tela, né? Vai ser uma bolinha com um X, como se você estivesse vindo na parte de trás, assim, né? De uma flecha, né? Só para facilitar o desenho mesmo. Então, o vetor saindo da tela, você vê a pontinha da flecha, e o vetor entrando na tela é a parte de trás da flecha. Então, são só, assim, representações gráficas. Bom, a gente soma e subtrai vetores por 2 métodos. Um é o método geométrico, que vou falar primeiro, depois o método analítico. O método analítico é mais prático, mas o método geométrico é legal para você enxergar, assim, às vezes, dependendo da situação. Bom, se você multiplicar um vetor por um número, então você tem um vetor A, e você multiplicou por um número lambda, que é um número real, aí você vai ter um novo vetor, que é lambda A, que é um vetor também, porque lambda é escalar multiplicado por vetor, vai ser um vetor que, por definição, ele vai ter a direção de A. Então, vai ter a mesma direção de A. Mas,
Se lambda for menor que zero, ele tem sentido oposto de A. Você inverte o sentido de A. Se lambda for maior que zero, ele tem o mesmo sentido de A. E lógico que o módulo mudou. Então, vamos ver um exemplo aqui. Você tem o vetor A original. Se você multiplicar esse vetor A por menos 1, né, o lambda vai ser menos 1, o que acontece? Você continua com o mesmo módulo, mesma direção, mas sentido oposto. Você inverteu o sentido de A. Então, esse aqui é o vetor A, esse é o vetor menos A. Se pegar o vetor A e multiplicar por 1,5, você mantém a mesma direção e sentido, mas você muda o módulo, né? Vai ser um módulo um pouco maior, você multiplicou o módulo por 1,5. Se você multiplicar o vetor A por 0,5, você diminui o módulo, mas você não muda nem a direção, nem o sentido. O módulo de lambda A é o módulo de lambda, que é o escalar, vezes o módulo de A. Muitas vezes é útil separar a parte de módulo da parte de direção e sentido. E para fazer isso, a gente define um vetor para representar essa direção e sentido, que a gente chama de vetor unitário. Então, o vetor unitário ele tem módulo 1. Então, por exemplo, o vetor unitário A, que tem a mesma direção e sentido do vetor A que a gente tinha definido antes, ele é o vetor A dividido pelo módulo de A, de maneira que ele tenha módulo igual a 1. Então, o vetor unitário A, ele tem módulo 1, né? Esse vetor aqui, se tirar o módulo desse vetor, vai ser módulo de A sobre o Azinho, que é o módulo de A, que dá módulo 1. E tem a mesma direção e sentido que o A. E você pode escrever um vetor A qualquer como sendo o módulo dele vezes o vetor unitário A. Vamos ver aqui, por exemplo. Você tem esse vetor A aqui, que tem um certo módulo, e tem um vetor unitário A. Então, se você multiplicar esse vetor unitário A pelo módulo de A, vai te dar esse vetor Azinho aqui. Mesma coisa para E unitário E, U e unitário U. Ok? Bom, como é que você soma vetores? Bom, vamos supor que você estava aqui, vamos pensar em deslocamento. Você estava aqui nesse ponto inicial, aí você vem para cá, e daqui você vai para cá. Então, você saiu daqui, veio para cá, andou esse deslocamento representado pelo vetor A, e depois você andou esse deslocamento representado pelo vetor B. Seu deslocamento total foi sair desse ponto e chegar nesse ponto. Pode ser representado por esse vetor C. Okay? Então, a gente fala que C é a soma de A com B, é uma soma vetorial. Esse deslocamento mais esse deslocamento dá o deslocamento C. Então, o vetor C é o vetor A mais o vetor B. Bom, a gente vai ver que a soma de vetores é comutativa. Então, fazer A mais B é a mesma coisa que fazer B mais A. Vamos ver. Aqui eu fiz A mais B, deu esse vetor C. Lembra que vetor eu posso pegar e desenhar em outro lugar, desde que eu mantenha o mesmo módulo, mesma direção e sentido, é o mesmo vetor. Então, eu peguei esse vetor B aqui, inicial, e redesenhei ele aqui, é o mesmo vetor, B. Peguei esse vetor A e redesenhei ele aqui, mesmo vetor A. Então, agora, vou fazer o deslocamento B primeiro e depois o deslocamento A. Mas olha só, B mais A vai dar mesmo vetor C. Então, fazer primeiro o deslocamento A, depois o B, dá na mesma do que fazer o primeiro deslocamento B e depois o A. O deslocamento resultante, né, que é a soma de A mais B, é o vetor C, que é igual. Então, a soma de vetores é comutativa. Por que ela é comutativa? Eu posso desenhar geometricamente a soma de vetores de uma outra maneira. Eu posso desenhar igual eu fiz antes, né? Primeiro deslocamento, depois segundo deslocamento. Então, o segundo vetor começa onde acaba o primeiro. Ou então, olhando para essa figura aqui, eu posso desenhar o vetor A aqui, desenhar o vetor B começando, né, com a origem comum ao vetor A, que é esse aqui. Só redesenhei aqui que tem A, que tem B. E o vetor C é a diagonal do paralelogramo que eles descrevem com a origem comum aqui. Okay? São duas diagonais, né? Tem uma aqui e outra aqui. Então, é a diagonal que começa junto com os vetores A e B. Então, isso aqui é a soma de A com B. Então, se determinar o vetor C dessa maneira ou dessa, tanto faz, porque é o mesmo vetor C que vai dar certo. Então, como vocês preferirem. Bom, uma outra propriedade de soma de vetores é que ela é associativa. Então, se você quer somar 3 vetores, você quer somar o vetor A com o vetor B com o vetor C. Faz diferença a ordem que você somar? Não faz. Então, vamos primeiro somar A com B e depois com C. Depois vamos fazer diferente. Vamos primeiro somar B com C e depois com A. A gente vai ver que dá a mesma coisa. Então, vamos primeiro aqui somar A com B e depois C. Então, você tem aqui o vetor A, o vetor B e o vetor C, que são esses vetores de preto. Então, a soma de A com B é o vetor D, que está aqui de azul.
Se depois eu somo com C, então vou somar agora D com C e dá o vetor E de vermelho aqui, que é o vetor resultante, que é a soma de A com B, depois com C. Agora eu vou pegar os mesmos vetores A, B e C e vou primeiro somar B com C, que vai me dar esse vetor D' aqui. E agora eu vou somar A com esse vetor D'. Vai me dar esse vetor E vermelho, que é igual ao anterior. Então, tanto faz. Você primeiro somar A com B e depois C, ou você primeiro somar B com C e depois A, né? Você chega no mesmo resultado, que é o vetor E vermelho. O vetor que representa a soma de dois ou mais vetores, como eu já falei antes, é o vetor chamado vetor resultante, né? A gente usa muito isso quando a gente fala de força. Força resultante é a soma de todas as forças que atuam no corpo. E subtração? Você sabe somar, você sabe subtrair, porque o vetor A menos o vetor B é a mesma coisa de falar assim, é o vetor A mais o vetor menos B. Então, vamos lá. Então, você tem esse vetor A e esse vetor B, mas você quer fazer A menos B. O que você vai fazer? Pega o vetor B, inverte, ele vira o menos B. E soma agora A com menos B. Se somar esse vetor A com esse vetor menos B, vai dar A menos B, que é o vermelhinho. Lembrando que eu posso deslocar os vetores não mudando nem módulo, nem direção, nem sentido. Então, partindo dessa figura aqui, eu vou redesenhar A menos B aqui em cima, é o mesmo A menos B, e redesenhar o B, que estava aqui do lado, ok? Então, eu posso fazer a soma de A com menos B, que vai me dar esse A menos B aqui, e eu posso também fazer, assim, enxergar a subtração de vetores, como eu tenho o vetor A e tenho o vetor B. Deixa eu redesenhar aqui. Tenho o vetor A e tenho o vetor B. E o vetor A menos B é a outra diagonal do paralelogramo. Lembra o paralelogramo que estava aqui? A diagonal que tinha origem comum com os dois vetores era a soma de A mais B. E A menos B é a outra diagonal do paralelogramo. É só um outro jeito de representar a subtração. Bom, isso aí no método geométrico é bonito, a gente desenha, fica legal, mas não é prático, porque em 2 dimensões ainda vai lá. Mas quando a gente vai para 3 dimensões, vira um caos. Desenhar vetor em 3 dimensões e soma de vetor em 3 dimensões, ninguém dá conta. Aí, uma coisa bem prática é a representação analítica de vetores, que a gente vai ver agora. Bom, a gente vai usar os eixos cartesianos. Então, em 2 dimensões, você define um eixo x e um eixo y perpendiculares, e a gente vai definir, ao longo do eixo x, um vetor unitário i. Esse é um vetor constante. Um vetor, para ser constante, ele tem que ser constante em módulo, direção e sentido. Esse vetor I, ele é exatamente isso. Ele é um vetor unitário, módulo 1, constante, e ele tem a direção do eixo x e o sentido do x positivo, sempre. O vetor unitário J, ele é o equivalente do I, mas no eixo Y. Então, ele tem módulo 1 também, é um vetor unitário, direção do eixo Y e sentido para o positivo do eixo Y. Então, esses são os nossos vetores unitários em 2 dimensões. Um vetor A qualquer, ele pode ser escrito como um vetor A qualquer. Ele vai ter uma componente ao longo de x e uma componente ao longo de y. Então, ele vai ser um AX na direção y mais um AY na direção j. Onde AX e AY são projeções do vetor A nos eixos x e y. Então, olha só. Aqui você tem o eixo x, você tem o eixo y, e aqui o vetor A qualquer, né? Ele tem uma componente ao longo de x, que é a x, e uma componente ao longo de y, que é a y. Se você somar esse vetorzinho vermelho, AX na direção y, com esse vetorzinho vermelho, AY na direção j, vai dar exatamente o vetor A aqui, que a gente quer representar, né? E lembrando que vetor você pode deslocar ele. Então, esse vetor A é o mesmo vetor A que se ele estiver aqui, ó. Não precisa estar com origem no sistema de coordenadas, não. Ele continua com a mesma componente, AX na direção Y e uma AY na direção J, ok? Então, é um jeito de representar o vetor A em 2 dimensões. Se você olhar esse triângulo retângulo aqui, ó, esse triângulo retângulo tem um cateto que é AX, um cateto que é AY, e aqui é o módulo do vetor A, que é a hipotenusa. Então, pelo teorema de Pitágoras, o módulo da hipotenusa é a raiz quadrada de AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Então, AX ao quadrado mais AY ao quadrado. Ok? Você tem o módulo do vetor A.
Então, vamos ver um exemplo aqui. Esse exemplo 4.1 fala assim: escreva a expressão analítica do vetor A mostrado na figura abaixo e calcule seu módulo. Então, você tem um vetor aqui, esse vetor vermelhinho, ele tem uma componente, né, que vale 4 na direção x e uma componente de módulo 3 na direção y. A gente vai escrever isso. Então, a x é 4 e a y é 3. Então, o vetor A vai ser 4 na direção y mais 3 na direção j. E o módulo de A vai ser raiz quadrada de 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, né? Que é pegando esse triângulo aqui. Ok? Se eu multiplicar um vetor por um número, por um escalar lambda, equivale a multiplicar suas componentes por lambda. Então, lambda A é lambda x na direção y mais lambda y na direção j. É fácil. Como é que eu somo dois vetores? Se eu somar dois vetores, equivale a somar suas componentes em cada direção. Então, isso é importante entender. Então, vamos supor que você tem um vetor A, que é dado por ax na direção y, mais AY na direção j, que é esse vetor azul aqui, ó, esse vetor A aqui. Ele tem uma componente ax em y e uma componente AY em j, ok? E você tem um vetor B, que é esse vetor preto aqui, que tem uma componente bx em y e uma componente by em j. Então, você tem essa componente bx em y, essa componente by em j, ok? Se eu quero somar A com B, se eu somar esse vetor aqui, A, com esse vetor B, eu vou obter esse vetor C, que está de vermelho aqui. Olha as componentes do vetor C. Essa componente CX aqui, ó, do vetor C, ela é AX mais BX. E essa componente CY aqui, ó, né, do vetor C, essa aqui, ela é AY mais BY. Então, A mais B, na hora que você vai fazer a soma vetorial do vetor A com o vetor B, você soma as componentes ao longo de cada eixo cartesiano. Então, você vai ter AX mais BX na direção Y e AY mais BY mais, né? AY mais BY na direção J. Não pode somar componente em eixo cartesiano ortogonal, não. Então, esse vetor C, que é A mais B, vai ter duas componentes, a CX, que é AX mais BX, e a CY, que é AY mais BY. Tem que tomar cuidado com isso. E se a gente parte para 3 dimensões? Não tem dificuldade maior se a gente está no método analítico, mas é complicado se a gente está no método geométrico. A gente já tinha definido dois unitários, o unitário I na direção X, o unitário J na direção Y, e agora a gente vai definir o unitário K na direção Z. Né? Então, você tem os eixos cartesianos, X, Y e Z, o unitário I na direção X, unitário J na direção Y e unitário K na direção Z, ok? E um vetor A qualquer, ele pode ser decomposto com componentes AX, AY e AZ ao longo dos eixos cartesianos, né? E, bom, aí você pode escrever o vetor A como sendo um AX na direção Y, mais um AY na direção J, mais um AZ na direção K. Então, é só adicionar uma componente a mais. O módulo de A, você só brincar com os triângulos aqui, vai dar raiz quadrada de AX ao quadrado, mais AY ao quadrado, mais AZ ao quadrado. Se você multiplicar A por um escalar, você multiplica cada uma das 3 componentes pelo mesmo escalar. Então, lambda A é lambda AX na direção Y, mais lambda AY na direção J, mais lambda AZ na direção K. E se você soma dois vetores, um vetor A qualquer e um vetor B qualquer, você soma as componentes em cada direção. Eu nem vou desenhar o vetor B aqui, porque em 3 dimensões vira uma confusão, mas analiticamente é muito fácil. Então, A mais B vai ser AX mais BX na direção Y, mais AY mais BY na direção J, mais AZ mais BZ na direção K, onde AX, AY e AZ são as componentes do vetor A em cada direção, e BX, BY e BZ são os componentes de um vetor B qualquer em cada direção também. É isso. Para soma e subtração, a gente para aqui.